Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Em nome da SP Arte e da revista Arte Brasileiros, agradecemos a todos por participarem do ciclo Arte e Mercado, hoje com o tema Arte como Valor. Agradecemos aos nossos apoiadores, Arte Hall, Centro Cultural Brasil-Turquia, Lita Mortari, Parmegiani e Pintar. Agradecemos também a 99 Táxi, Kozak Naif e Pinacoteca de São Paulo pelo apoio de divulgação. Informamos aos participantes que desejarem fazer perguntas após as apresentações que as mesmas deverão ser feitas obrigatoriamente por escrito. Por favor, coloquem o seu nome e e-mail e quem a pergunta se dirige e entregue aos assistentes que estarão no auditório. Convido ao palco agora a senhora Caroline Christophe Bakargiev, diretora artística da Documenta 13 e criadora da 14ª Bienal de Istambul, e o senhor Ivo Mesquita, curador e historiador de arte. Por favor. Bem, boa tarde. Gostaria de agradecer aos organizadores por nos terem convidado, agradecer a presença de vocês, dizer que, na verdade, o que a gente combinou aqui foi uma conversa... It's not on? Can you try talking in Portuguese again? Yeah, I can. I can hear now. It's okay? It's not working? Então, vamos... o que nós combinamos foi uma conversa. A partir de... A gente se conhece há alguns anos já, temos experiências fazendo exposições, viajando, trabalhando em contextos diversos, né? Então, a gente pensou numa conversa mais informal, né? Primeira coisa. Então, eu gostaria de começar apresentando a Caroline, que foi a curadora da 13ª Bienal e será a curadora, e está no processo de curadora da 15ª Bienal de Istambul, né? É a Documenta 13, mas antes gostaria de lembrar que ela é formada pela Universidade de Pisa em Literatura, Filologia e História da Arte, e foi autora de um livro muito importante, talvez um dos primeiros grandes trabalhos assim sobre arte povera, que é um movimento que aqui no Brasil tem uma repercussão bastante grande. A gente tem uma geração de artistas marcada por essa produção naquele momento, né? E foi também a primeira curadora a fazer exposição de dois artistas que também são conhecidos nossos, que um é o William Kentridge e o outro foi a Janet Cardiff. Ela é responsável pelos primeiros projetos assim de caráter panorâmico sobre a obra desses artistas, né? Também a Caroline foi curadora, senior curator, do PS1 em Nova York, já depois da sua fusão com o MoMA, né? Onde ela abriu uma primeira edição de uma exposição The Greater New York, que tinha a ver com essa coisa de busca das novas produções e de novos artistas na área da Grande Nova York, né? Foi curadora do Castelo de Rio, do Museu do Castelo de Rivoli, né? E foi, antes também da Documenta, ela foi foi diretora da Bienal de Sydney e co-curadora da Trienal de Turim, né? Ela atualmente ela é visiting professor na Northwestern University em Chicago, onde ela está num departamento de filosofia em torno trabalhando com a professora Griselda Pollock, que eu tenho certeza que muitos conhecem, seguindo uma tradição do estudo de Adorno, Habermas, e que é a especialização dessa
dessa escolhe. E a Getty Researcher, ela está trabalhando atualmente com os arquivos no Instituto Getty, que adquiriu os arquivos do Harold Zeman, que foi talvez assim o mais importante, mais influente curador. Acho que para a nossa geração de curadores foi um mestre, uma pessoa com a qual a gente aprendeu muito ao tempo dele e que ele ainda segue como uma referência importante. Bom, evidentemente que tem uma coisa de falar sobre a Documenta e a gente estava conversando antes e lembrando como algumas coisas que são do processo específico da Documenta, né? Primeiro, acho que é importante a gente perceber, acho que entender que por que a Documenta tem essa proeminência. Acho que ela desde o princípio, ela se articula um pouco diferente do sistema das bienais. Ela é uma exposição que ela propõe uma plataforma de reflexão, um momento de análise, porque ela tem um tempo mais longo de preparo, né? Então, ela gera uma outra, resulta numa exposição com outras qualidades, né? E acho que então a gente poderia começar falando, né? E nesse sentido ela é diferente das outras das bienais, que ficam mais comprometidas com certos calendários da geopolítica cultural, compromissos de patrocinadores, etc. Não que na Documenta não os tenha, mas é um timing diferente, uma coisa que tem a ver, desde o princípio, com a coisa da cidade, daquele lugar, né? E que na Documenta da Caroline isso ficou bastante explícito, né? Então, eu começaria perguntando a ela como foi assim o princípio, como tudo começou, né? Como Primeiro, muito obrigada por essa apresentação tão longa, e é um sinal que talvez eu deveria me aposentar, porque é muita coisa. Mas antes de me aposentar, eu estou no meio de orquestrar, de desenhar a Bienal de Istambul. Por que você vai usar a expressão fazer um rascunho e não ser a curadoria? As palavras são coisas vivas e são muito importantes para mim, porque elas podem morrer e podem significar muitas coisas. Essa palavra curadoria, eu acho que está morrendo um pouco, porque já foi tão usada. Então, eu pego um táxi, eles falam, ela vai fazer curadoria do meu táxi, porque todo mundo é um curador no museu, na galeria, tem curador de presunto, de tudo. Então, eu não quero usar essa palavra mais. Não é que eu não respeite o que eu faço, eu acho que é muito importante, mas tornou-se uma palavra que tem um certo poder, uma autoridade que eu acho que não é salutar para a vida cultural. E eu acho que a gente devia fragilizar um pouco esse papel que nós temos nesse universo da arte. Então, eu não uso a palavra curador mais. Minha geração realmente gostava e clamava por essa palavra, porque nós começamos as primeiras escolas de curadoria nas faculdades. Então, a gente começou tudo isso, essa história de institucionalizar isso que antes, durante a época todos esses artistas, não só no mundo ocidental, eles eram mais libertos, eles se viam mais como experimentadores e pensadores. Então, eu não uso mais essa palavra. Essa palavra tem uma história. Por exemplo,
um curador de uma coleção do museu, que, por exemplo, em francês é conservador, então essa palavra também é usada na medicina para cuidar de alguém que está doente. Então, o primeiro uso, no meu ponto de vista, era distribuir os bens de uma pessoa que morreu, o estado curatorial. Então, eu não gosto dessa história dessa palavra. But there's something very that I wonder how they're translating this. It's difficult. No, it's okay. Don't worry, don't worry. Could I speak more slowly? Não. But what I find O que eu acho mais engraçado dessa ideia de curadoria, isso é Arnold Boden. Desculpa a distração, mas é Arnold Boden. É porque na lei romana, o curador era aquele que substituía o pai dos órfãos também. E também é a pessoa que gerencia os bens de uma pessoa falecida. Então, nos direitos romanos, é aquele que gerencia os bens do Estado também. Então, se tem uma coisa que atravessa todo o meu trabalho é a etimologia. Eu sempre baseio tudo na etimologia. Então, quando eu era mais jovem, uma adolescente, eu lembro de ter lido a biografia do Malcolm X e tinha um ponto onde uma pessoa da comunidade afro-americana não fala nada sobre uma ovelha negra, não fala ovelha negra. Então, tudo começa com a língua. Então, quando você consegue entender a língua e as estruturas que estão nos representando, a ordem simbólica delas, a ordem do pai, e aí subverter essa ordem, você pode se expressar através de uma ordem simbólica mais frágil. Então, etimologia, o poder da arqueologia e da etimologia é muito profundo. Mas se eu começar a falar disso, a gente nunca vai chegar a falar da Bienal e da curadoria. E antes disso, eu gostaria de agradecer o número de pessoas, um certo número de pessoas. A SP Arte, Fernanda Feitosa, que com muita gentileza me convidou, e o Centro Cultural Brasil-Turquia, em nome do Youssef. Muito obrigada por me receber. É uma paixão e eu também consegui ver muita arte hoje. Então, que bom que eu posso devolver um pouco de conhecimento para essa feira. Você perguntou sobre a Documenta, como começou, como era o projeto original. É uma história muito selvagem, muito louca. Para vocês que não são do campo da curadoria, Documenta é considerada pelo nosso universo de arte contemporânea. Você não vive, não acorda pensando, eu vou ser curadora da Documenta. É uma exibição periódica que acontece a cada 5 anos e acontece. Começou depois da Segunda Guerra Mundial, com esse homem aqui na foto, depois dos bombardeios britânicos e depois disso os totalitaristas nazistas assumiram. Quando Lutero não queimava os livros, os britânicos queimavam ou os nazistas quebraram. Então, Documenta está aqui nessa praça que foi destruída na Segunda Guerra Mundial. É uma imagem de renascimento depois da devastação da Segunda Guerra Mundial. A Documenta não era para ser uma exibição periódica, era uma coisa que aconteceu uma vez, com esse cara espetacular que começou o White Cube, com as toalhas de plástico, as cortinas de plástico do banheiro, que ele costumava cobrir essas pedras que foram queimadas na guerra. Aqui tem essa imagem de Alexander Calder, que é um símbolo de arte contemporânea.
Mas você quer saber algo mais engraçado? Como começou? Eu só quero explicar o que a Documenta é. A gente não pensava que ia fazer. Você é um jornalista, eu tenho certeza que você gostaria de contar essa história. Mas quando a gente faz Documenta, parece que um tijolo está acertando a gente na cabeça. Então, o fato que você faz uma Documenta e quando você é somente a segunda mulher a fazer uma Documenta, a história engraçada que eu quero contar, você quer que eu conte ou você quer contar? Você conta a sua história engraçada, eu conto a minha história engraçada. A gente também pode ficar mais sério depois, mas a história engraçada é que eles são é muito confidencial quando eles te escolhem para dirigir o documento. Eles não querem que ninguém saiba, porque eles querem proteger a sua identidade. Então, eu não recebi um telefonema ou um e-mail do Castelo de Rivoli, onde eu era curadora, trabalhando nas coleções e nas exibições por muitos anos. E é um museu fantástico, com uma coleção de arte povera que é muito popular. Então, eles não queriam me contactar diretamente, então eles descobriram um telefone meu no apartamento em Nova York, que eu fico de vez em quando, em 13 de agosto de 2008, e esse homem com uma voz, com um sotaque alemão, e falou tudo isso em alemão, e eu falei, tá, tudo bem. Um dia antes eu estava rindo, porque a Sarah Palin, uma das políticas mais burras da história, ela foi zoada por uma rádio canadense, falando que ligou para ela falando que eles pensavam que era presidente da França, e ela teve que responder ao vivo. E por causa e ela respondeu essas perguntas falando: eu adoraria ir caçar com vocês. E ela foi vista no Thanksgiving com duas pessoas tirando a cabeça de uns perus. E isso foi um dia antes de eu receber esse telefonema. E a Bienal de Sydney estava já acontecendo por 2 meses. Então eu pensei, são esses artistas que estão muito bravos e eles querem me dar um trote, daí colocar na internet e tirar sarro de mim. Eu poderia dizer, sim, mas eu queria dizer, vai se fuder e desligar o telefone. Mas eu disse numa voz bem Macintosh, falou, me mande um e-mail, por favor. E aí eu desliguei o telefone na cara do cara. E depois de um mês, um e-mail chegou na minha conta pessoal e eu vi que o domínio era documenta.de e eu imediatamente respondi, muito obrigado por ter insistido e me desculpe pela minha resposta agressiva. A sua história, porque você está nessa lista restrita. Eu estava viajando e trabalhando como curador. Então, como curador, eu uso o endereço da minha mãe como endereço permanente. Era 98 ou 97, ou dezembro de 97. E minha mãe recebeu esse telefonema desse mesmo alemão que ligou para Carolyn. Era o CEO na época da Documenta, perguntando para mim que endereço era aquele, quem ela era.
Nós estamos ligando da Alemanha e eles queriam me mandar uma carta. E eles queriam saber se era um lugar seguro para enviar cartas. E a minha mãe disse, me desculpe, meu senhor, mas aqui é a casa da mãe dele. Claro que é seguro, é a casa da mãe do Ivo Mesquita. Esse é só o começo da história. Mas eu recebi a carta. Então, essa história é engraçada, mas depois algo muito sério começou, porque eles são muito sérios lá. Tem um comitê de experts, com diretores de museus, e no ano que eu fui escolhida, tinham várias pessoas que são muito sérias e muito conhecidas, mas eles não concordavam entre si. Então, como você pode ganhar alguma coisa quando um júri não concorda entre si? Eu tive que escrever 3 trabalhos que os tópicos eram muito interessantes. Eles não pediram nenhum projeto, mas me pediram para escrever um trabalho sobre qual seria a minha metodologia, que eu nunca tinha pensado nisso antes. Eu pensei que eu nem tinha uma metodologia. Eu acho que até hoje eu não tenho uma metodologia. E o segundo trabalho seria para que serve a documenta, e foi muito interessante, porque eu consegui começar uma história sobre a compreensão da documenta e do entendimento da documenta sobre essa complicada história da arte moderna. Então, eu acho que a documenta está no centro do modernismo. E através da avant-garde internacionalmente, então a vanguarda terminou não entrando em colapso na Segunda Guerra Mundial por causa da documenta. E o terceiro, claro que eu abri mão de várias coisas, eu sabia tudo sobre a CIA descobrindo os Jackson Pollocks na Europa, mas claro que a documenta foi usada para dizer que havia liberdade na Europa Oriental. Mas não é só isso. Se somente os políticos e as corporações manipulassem o que a gente faz, seria uma catástrofe. Mas a gente também manipula os políticos e as corporações. Então, eu acho que é uma troca justa a partir de um desentendimento fundamental. Eu acho que o sucesso é que tem tantos mal-entendidos e eles são tão fundamentais que eles criam esse sucesso. E o terceiro trabalho que eles me pediram é o que é necessário fazer. E eu achei que essa pergunta era muito absurda. Nada é necessário. A vida não é necessária, explodir o planeta não é necessário. É uma pergunta louca, o que é necessário? Então, eu escrevi um trabalho sobre como essa pergunta era errada e como a pergunta certa deveria ser, o que deveria ser feito, que também é uma pergunta de um ensaio do Lenin. Então, teve as entrevistas e a gente estava tentando traduzir as pessoas que não estavam se entendendo. Caspar diria para o Manolo falasse mais de eurocentralismo e colonialismo, eu vou ficar muito bravo. A Suécia nunca teve colônias. E aí eu ia falar, não, Manolo não quer dizer isso. Então, eu estava sempre negociando, equilibrando essas personalidades tão intensas. E aí, eu acho que a documenta precisava de uma mulher, porque num determinado momento estava tão complicado e tinha um nó no mundo da arte que precisava ser dissolvido, desfeito. Eu acho que no ano que eu fui escolhido, o lugar claramente deveria ser para um curador não europeu.
Então, foi uma grande aventura. Eu não contei para você, mas essa foto é muito importante porque foi uma inspiração para Documenta 13. São visitantes vendo esculturas e eu acho que é muito interessante porque me fez pensar como um objeto de arte, como um objeto de transição, em termos de, por exemplo, como o cobertor Linus, o objeto de arte na sua materialidade, que permite essa triangulação do desejo entre a mulher, o objeto e o homem, essa circulação do desejo entre eles, isso é uma performance do objeto de arte. Mas quando eu falo dessa foto, as pessoas não reparam que a mulher está descalça. Então, a Documenta 13, ela desacelerou o tempo um pouco. Você não percebe que ela está descalça até que eu aponte para você. Então, provavelmente ela andou demais. Ele está vestido com roupas de inverno, ela com roupas de verão. É uma foto muito misteriosa. Julio González é muito importante, porque tem tantas histórias por trás dessa foto e como inspirou a Documenta. Você pode falar um pouquinho do processo de construir a exibição? Nós temos estratégias diferentes e depois a gente fica mais específico. Na primeira Documenta foi logo após da Bienal de São Paulo. A primeira Documenta que eu a motivação e as razões, claro que elas eram similares entre a Bienal de São Paulo e a Documenta. Porque, na época, a vanguarda na Europa era basicamente italiana e francesa e alemã. Então, esse acesso foi muito importante pela primeira vez. Eu queria mostrar esses slides e daí eu prometo que eu vou responder. Joseph Beuys é tipo um pilar da Documenta. Ele está nessa foto. A coisa tinha um problema, um desafio. Como você pode fazer uma exibição internacional de arte em 2012, quando a gente tem tanta consciência, depois de 20 anos de pós-colonialismo? Como você pode fazer isso? E aí a gente conseguiu trazer artistas de todo lugar do mundo e ele descentralizou muito, criando várias plataformas em Kassel. Mas ele estava quebrando um padrão. Foi o primeiro passo. Ele aumentou o território. Depois, sendo o primeiro passo, era um primeiro passo muito pequeno. Essas outras plataformas englobavam encontros e palestras. Eu tentei seguir o projeto dele e articular uma ideia de parcialidade. Porque toda experiência de arte ou de qualquer coisa é parcial. Quando a gente acredita numa coisa total e na simultaneidade, o Google quer que a gente sente numa cadeira, fique atrofiado e esteja presente em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo sem se mover. Então, eles têm que trabalhar por viajando pelo lugar, por todo
mundo. Então, acho essa visão de estar na frente do computador preso é uma visão muito triste. Então, essa ideia de parcialidade quer dizer que se você conseguir articular a sua humildade, e se eu estou aqui, eu não estou lá, eu não posso estar em dois lugares simultaneamente, eu criei essa dança entre dois lugares, Cairo e Alexandria e Kassel, porque as exibições aconteceram em 3 desses 4 lugares. Então, o que um artista faz quando você está em Cabul, quando ele está num estado de esperança, que era um dos temas, como o que você faz quando você está num retiro, que era outro tópico. Eu sou um pouco surrealista, então era muito importante escolher um lugar pós-colonialismo que não tivesse no hemisfério sul do planeta. Então, Cairo foi muito importante. Não podia ser o Canadá, um resort de esqui. Então, foi Banff. E também on stage, no palco. O que você faz quando você está no palco? Ou no Documenta, quando você é aceito no Documenta como artista, na Documenta como artista é muito importante, porque o artista sempre tem um comprometimento muito grande, não só porque é uma das exibições mais visitadas no mundo, mas por causa da sua história, por causa dessa relação entre arte e sociedade, que nasceu nas ruínas da Segunda Guerra Mundial. Mas eu estava pensando em Paulo Virmo e na ideia da performance e dos acessórios visuais. Então, quando você não está performando, você pode morrer. Então, quebrar essa estrutura social para dar apoio às pessoas, que as pessoas estavam apoiando na época, não era tão criticada como é hoje em dia. Ela já havia escrito Vidas Precárias, mas isso não era tão debatido quanto é hoje. E eu acho muito problemáticas as leis que tentam apoiar a eutanásia. Eu acho que isso é muito perigoso. Eu sou uma pessoa Adorno. Eu acho que tudo é duplo. Tudo é o oposto do que parece ser no primeiro nível. No primeiro nível, você tem essa ideia da liberdade de escolha, de que você não deve forçar ninguém a continuar vivo. Mas isso eu acho que é um primeiro passo para uma visão terrível do futuro que eu não apoio, eu não quero. Eu acredito na vida no planeta e acho que aí você chega numa situação como Matrix, em que há essa mão de obra precária, você pode até matar essas pessoas. Quer dizer, como se fosse alguém, fosse o Big Brother praticando eutanásia. Eu sou louca, você acha? Sou, né? Pode falar, não tem problema. É um pouco anarquista isso. Eu, anarquista? Talvez. Se você fica provocando o tempo todo essas estruturas, não sou eu que estou provocando, é o Adorno. Uma coisa sobre a Documenta, um dos aspectos bonitos da Documenta foi a ideia de reconciliação. Eu acredito nisso. E no que você está falando, essa ideia de reconciliação está na sua proposta. Sim, sem dúvida, mas são... Eu acho que isso continha. São 2 elementos. Você não pode se envolver no florescimento da vida no planeta, em todos os sentidos da palavra, a não ser que você compreenda que sempre há um lado dramático. Você não pode remover a dor. A elaboração do dramático, do traumático, e a elaboração da vida, a física quântica.
todo esse emaranhado. E quando há um equilíbrio, aí, no meu trabalho, alguma coisa significativa pode aparecer. Estou falando do meu trabalho. Então, essas histórias são histórias da Documenta. Eu acredito muito em narrativas e no fato das histórias que contamos para que outras histórias possam ser contadas. Isso é fundamental. A gente pode direcionar a história da arte com o que a gente faz, contando determinadas histórias e não outras histórias. Porque há histórias que são muito tristes, denunciam coisas terríveis, como se fosse o fim do mundo. Então, aí você pode voltar para casa e acabou a história. Mas se a gente cruza isso com outras histórias, por exemplo, essa reaproximação com a cibernética e os caranguejos, por exemplo, a estrutura dos caranguejos, talvez a gente possa abrir histórias que levem a outras histórias de florescimento. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu sou preguiçosa, eu pensei, em vez de passar por centenas de arquivos dos meus antecessores, eu convidei os meus antecessores, eles foram para o Castelo de Rivoli, a gente teve uma reunião linda com todos os que estavam vivos e já haviam feito a Documenta antes de mim. Acho que foi a primeira vez que reunimos todas essas pessoas no mesmo lugar. E, secretamente, na plateia, eu havia convidado também os meus agentes, Martinez, Massauska, Kitty Scott, e estavam fingindo ser uma plateia comum, ouvindo os curadores que me antecederam. Então, a gente teve uma cúpula secreta lá em Rivoli, e isso foi o início. Aí eu coloquei o banner, porque eu sou muito prática, e eu retirei esse banner no dia da inauguração, porque eu acredito no aumento do boca a boca e na diminuição da publicidade. Eu acho que isso é melhor para a arte do que o contrário. Então, lentamente, eu retirei a publicidade quando a gente se aproximou da inauguração e depois eu retirei o banner. Aqui, as pessoas que estavam sentadas na plateia, naquela cúpula que eu mencionei, temos artistas, curadores, Sofia Hernandes, outros artistas. E aí começamos a discutir, fazer gráficos. Eu visitei a Telenan, que me mostrou a sua pintura, e ela me disse, se você tivesse me convidado há 15 anos, porque ela tinha 70 anos, eu seria muito mais forte. Aí viajamos ao redor do mundo para vários lugares, com diferentes pessoas. Fomos ao Líbano, vimos os objetos derretidos que foram atingidos pela guerra civil. Fomos ao cerne, coração da escuridão. Uma jornalista dormiu, que estava dormindo na cama de Hitler quando eles chegaram a Munique, foi a Cabul, no Afeganistão, porque eu queria compreender o que significa estar num lugar em que você é ocupado pelos seus libertadores. Você sofreu um trauma com uma ditadura e depois que isso acaba, você continua ocupado por tanques, só que eles são seus libertadores. O que você faz nessa situação? É assim que trabalhava Arnold Bore quando ele criou a Documenta. E essa é a condição de estar em Cabul. Pensei também dos Budas de Bamiyan na época, a destruição dessas estátuas que havia ocorrido 6 meses antes das Torres Gêmeas. E eu falei para os meus amigos, isso é uma tragédia. E os meus amigos me disseram, por que a destruição de arte é tão importante? E se fossem corpos humanos, seria muito pior. Eles me acharam muito cética. Eu falei, são milênios de corpos condensados nesse material aqui. 6 meses mais tarde vieram as Torres Gêmeas. Talvez foi uma premonição, foi uma espécie de Cassandra, dizendo, opa, tem alguma coisa errada. São milhares de anos de história humana nessas esculturas desaparecendo. Sobreviveram a milhares de anos, mas não sobreviveram à era digital. O que isso representa em relação à era digital e a nossa capacidade de apertar o botão delete? Será que os Budas teriam sido destruídos se não houvesse a internet?
se não tivesse existido Al Jazeera, a CNN mostrando isso, talvez eles não tivessem sido destruídos. Porque foi um espetáculo. E na era da ordem do simbolismo que domina, que é a nossa era, se você mata corpos, não há o mesmo efeito de matar símbolos. Porque isso fica no nível simbólico. É outro debate. Mas esse é um tema quente, né? Para mim foi importante em 2009, 2010 estar lá. Eu levei vários curadores, nós fomos Francis Salice também, o artista. Ele está aí apoiando num objeto soviético para segurar tanques. A gente conversou muito. Fomos ao deserto da Austrália, também conversamos muito. E como você disse muito corretamente, quando você faz a documenta, você tem tempo. E outro dia você falou uma coisa quando a gente estava conversando. Você disse que nós dois somos dinossauros, uma raça em extinção, a última geração de um tipo de curador que talvez ressuscite como uma fênix. Mas não há nada que eu não tenho nada a ver com ir para ateliê, escolhendo peças de arte e reunir isso num conceito, num conjunto conceitual. Esse não é meu trabalho. Isso é o que os críticos de arte faziam na década de 50. Não tem nada a ver comigo. Eu pego a Marcanvar e vou ver se esse cofre mundial existe mesmo, esse cofre das sementes existe. Eu imagino que o Brasil tenha sementes aí nesse grande cofre. Ele fica debaixo da montanha para proteger o futuro se houver uma catástrofe nuclear. Eles têm aquelas sementes que podem ser plantadas. A gente foi lá e viu se isso era verdade mesmo. E isso virou a obra que você viu lá. Markanvar trouxe aquelas sementes de arroz da Índia, ele recolheu essas sementes. Então, por trás dessas obras de arte, estão essas viagens, essas jornadas da mente. E, essencialmente, estamos tentando entender quais são as urgências do nosso tempo, como disse a minha antecessora. E como podemos pensar nessas urgências, como podemos pensar na liberdade. Eu não gosto da palavra liberdade, é uma palavra morta, porque o Bush usou muito essa palavra. Mas como a gente pode pensar no florescimento se a gente não pensa nisso junto com, olha só, isso é o laboratório de Anton Zeilinger, onde ele congela átomos, porque ele já havia misturado fótons há muito tempo em seus experimentos, nas suas experiências com teleportação. A gente pode falar sobre isso depois, eu espero. Eu sei que o nosso tempo é limitado, a gente não está aqui numa reunião da Documenta. Bom, eu cavei meteoritos na Argentina, tentando entender qual é a sensação de roubar algo de um povo. Quando você teve a exposição lá, havia muitas atividades, 100 dias, havia obras de arte. Mas a obra de arte é um subproduto, ela acontece. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma das belas estratégias que você tinha, que é convidar escritores para ir lá ter uma experiência em relação a isso. E esses livros estão sendo publicados agora. Henrique Villamatas, outros vão sair. É uma estratégia muito interessante. Em vez de ter críticos ou críticas produzidas para serem publicadas no dia seguinte, no jornal, imediatamente, é um romance de Henrique Villamatas que ele fez em Cássio quando ele visitou a Documenta. É o projeto dos escritores. Mas eu não fiz para que ele escrevesse romances 2 anos depois. Não era isso que eu estava pensando. Não havia nenhuma obrigação. Eu queria convidar esses narradores que escrevem romances. Eu encontrei um restaurante num lugar estranho lá, no fundo do parque, um restaurante chinês, e eu pensei, é um lugar perfeito para um romancista sentar aqui e escrever um romance, porque é totalmente absurdo. Em Castro, esse restaurante chinês,
Quem que eu vou trazer para esse lugar? Quem gostaria de estar aqui? Eu pensei, os romancistas gostariam desse lugar. Então eu convidei Marie Darrieussecq, que eu gosto muito da obra dela, Henrique Vila Matas, para que eles fizessem uma residência. Isso tem a ver com o mundo da arte. Eu costumo ter ideias que estão erradas, mas tudo bem. Eu vou pedir tudo para eles. O mundo da arte tinha todo mundo, menos os visitantes. Havia os colecionadores, os diretores de museus, os curadores, os artistas. Mas todo mundo era colecionador, curador, diretor de museu ou artista. Não havia mais lugar para um visitante simples. Porque na era de performance em que vivemos, você tem que ter performance. Você não é um consumidor, você é um prosumidor, você produz. Todo mundo tem que produzir alguma coisa, colocar uma foto no Facebook, todo mundo é um artista, fazendo um playlist. Aí eu pensei, o que aconteceu com os visitantes? Eles desapareceram. Eu preciso ter visitantes. Aí eu pensei, bom, talvez escritores possam ser os visitantes, porque eles são meio isolados, costumam ser tímidos. Então o Henrique Vila Matas foi um visitante. Eu não imaginei que ele escreveria um romance sobre ser o visitante. E eu acho que o melhor texto que eu li sobre a Documenta foi o romance dele, embora eu tenha medo disso. Se você for ler, você vai entender. Porque eu botei Chus Martínez junto com Vila Matas, ela queria convidá-lo. Os dois são espanhóis. A Chus era a gente que estava cuidando do Henrique Vila Matas. Então, todo o romance é sobre eles dois. E às vezes eu fico achando que ela não existe, que ela é um fantasma. Mas no último capítulo, eu falei, nossa, eu estava trabalhando. Ele apareceu no romance, ele no último capítulo, ele me conhece. Eu falei, eu existo. Aí o meu narcisismo apareceu, né? Essa imagem é bem importante eu dizer para vocês que eu trabalho muito, hein? Olha só onde eles estavam. Eu vou pular um monte dessas fotos. É um livro bem engraçado, eu li. É uma história engraçada. Mas é a crítica mais bonita da exposição. Porque ele comenta as obras, ele tem ideias. Ele vai lá todos os dias. Ele ficou doido com alguns artistas. Ele fala da lentidão, do ritmo lento da Documenta. Tudo é lento. A Bienal de Istambul também é lenta. O nosso tempo está acabando. Você pode fazer um balanço? Depois da Bienal de Sydney, da Documenta, da Trienal de Torino, de todas as coisas. Eu também trabalho com obras novas. Como é que isso tudo entra no Bienal de Istambul? Eu não queria fazer mais exposições. Eu queria me afastar disso. Porque foi muito jovem. Eu acho que minha voz já foi ouvida. Eu queria trabalhar em universidades e pensar. E quando você dirige a Documenta, você consegue um emprego onde você quiser. Então eu comecei a dar aulas na Goethe University, no departamento de filosofia, sobre estética. E eu fiz uma curadoria da minha vida. Eu quis fazer o que Adorno fez. Então, Christoph Menke me convidou e eu dei um seminário lá sobre a escolha de cores das abelhas. Porque eu sei das escolhas de cores das pessoas. Aí eu pensei, eu posso estudar as escolhas de cores e as escolhas estéticas das abelhas. Então as abelhas ficavam voando. Tudo começou com Kant, porque Kant disse que a abelha não é um arquiteto. Embora ela construa a colmeia, ela não tem nenhuma intenção na construção da colmeia. Como é que o Kant sabe, eu pensei, qual é a intenção da abelha? Eu queria perguntar isso a ele.
Isso tem a ver com essa obra aqui. Eu quero achar aquele restaurante, enquanto eu estou falando aqui, enrolando para falar sobre Istambul. Bom, eram 12 pessoas, então eu passei de mais de 900 mil visitantes da Documenta de Kassel e 40 mil em Cabul para 13 pós-doutorandos em Frankfurt, nessa minha aula. Depois eu fui dar um outro curso numa união que estava do cobre, dos trabalhadores, não, na Copper Union. E alguns artistas da Documenta estavam também dando aulas lá. E depois eu fui dar aulas na Northwestern, porque o Michael Rakovitz estava dando aulas lá. E também porque é lá que Habermas ensina. Aqui, Maria Martins. Eu ainda estou procurando aquela porcaria daquele restaurante onde os escritores ficavam. A Tela Nan estava no restaurante. Antes da Documenta, ela era conhecida como romancista, mais conhecida por seus romances do que por suas pinturas. E nenhum desses visitantes foi ao restaurante porque era lá longe. Só uma pessoa foi lá nessas 2 semanas de permanência. Era a neta do Walter Benjamin. E ela falou, é pouco, mas é bom. Poki Mabone. Não estou achando, acho que eu vou passar aqui para Istambul, não sei quanto tempo a gente tem. Se você tivesse tempo para ficar lá, essas árvores se mudavam de lugar. Era o projeto da Maria Loboda. A cada 2 ou 3 dias a gente mudava as árvores de lugar até que elas entraram na Orangerie. Era um projeto revolucionário, mas a maioria das pessoas não viu isso. Eu vou chegar lá, espera um pouquinho, a gente está no parque, a gente já vai chegar ao restaurante. Então, depois de dar aula na Northwestern, eu dei um seminário interessante em Harvard. Eles me falaram, você fica falando sobre o fim do ramo da arte no século XXI. Talvez esses campos sejam definidos de forma diferente, talvez não haja mais o campo chamado arte. Ele se mistura com a ciência e, de fato, eu digo isso o tempo todo, é verdade. Eu conheço a história e a arte começou no século XVIII. Não a arte, mas o campo de arte começou no século XVIII com a burguesia. De certa forma, não apenas nos países orientais, mas também no Ocidente, havia a arte da Grécia Antiga. Mas essa filosofia, a autonomia da obra de arte, essa é uma ideia moderna, não é uma ideia ocidental, é uma ideia moderna ocidental. Então, eu acho que talvez esse campo da arte seja reorganizado junto a outros. Me parece mais sensato no século XXI com a internet. Então, Peter Galison, da Harvard, falou, como é que você vai fazer isso? Temos 17 museus em Harvard, desde do acervo de ferramentas históricas, temos o Peabody de antropologia, 2 museus de arte, um deles com o projeto do Renzo Piano. E ele falou, por que você não vem aqui fazer um teste? Aí eu fiz esse seminário lá, em que a gente reuniu objetos de diferentes acervos dos museus. Aqui, o restaurante chinês. Foi aí que os escritores foram. Eles ficaram naquela mesa lá no fundo à direita. Tem um espelho, vocês podem ver ali. Eu queria que houvesse esse espelho para que eles se sentissem encurralados, de certa forma, por esse espelho. As costas deles poderiam ser vistas. Eles não tinham que fazer nada. Eles não tinham que dar palestras, não tinham que escrever nada. Mas eles tinham que ir ao restaurante chinês, naquela mesa ali, pelo menos 2 ou 3 horas por dia, ali, em troca pela bolsa de residência lá que eles receberam para ser esses visitantes. Bom, agora vamos falar de Istambul. Eu falei tanto que talvez a melhor coisa a fazer agora
seja mostrar imagens and to read you what I'm thinking about. e ler o que eu estou pensando. Tuzlusu means salt water. Tuzlusu significa água salgada. Meus amigos turcos vão entender. É a 14ª edição da Bienal. You could just change places and Talvez a gente possa trocar aqui de lugar. Você faz isso para we mim? can do it from here. Yeah. Okay, so that's the Bosphorus. Então For aqui those of é you who o don't Estreito know- do Bósforo. No, go backwards just a minute before I start reading. Volta ali The um pouquinho. Bosphorus is O that Bósforo piece of water é aquele that pedacinho de connects the água Black Sea que to the reúne o Mar Mara Sea, Negro which ao Mar de Mármara, becomes the Mediterranean. que depois se transforma no Mediterrâneo mais à frente. E na antiguidade, o Bósforo, ele era ligado, ele não era separado. E a água do Mar Negro é mais doce do que a do Mediterrâneo, que é mais salgada. E por isso, há uma formação de correntes submarinas em direções opostas. Os marinheiros antigos conheciam isso porque eles colocavam âncora numa determinada profundidade e aí isso te levava para longe ou te parava, dependendo da profundidade. Então é um canal muito importante também para o estudo de rios subterrâneos, que são canais de água dentro da água, são diferentes densidades de água, ou seja, com mais ou menos sal. E os pontos são onde a Bienal vai acontecer. Então, é um evento disperso. Leva 3 horas de barco para ir dos pontos mais distantes ali que vocês veem no mapa. Vocês vão ver muita água salgada se vocês forem visitar essa Bienal. Mas as obras não são sobre água salgada. Vocês estarão em água salgada. A água salgada tem propriedades curativas. Eu vou ler uma coisa agora. E você faz o que você quiser aí com os slides. A gente vai fazer uma pequena performance aqui. Out of Castle and in Istanbul. Okay. You see, you know what the next one is. Bom, você sabe quais são os slides. Okay. So salt water, a theory of thought form. Água salgada, uma teoria sobre pensamento. This will take maybe Vou levar 4 minutos, tá, para ler isso. with and through art. Com e através da arte, nós nos comprometemos com a possibilidade de prazer e vitalidade, pulando de forma para a vida em florescimento. A 14ª Bienal de Istambul, Água Salgada, busca desenhar uma linha sobre e por fora formatos orgânicos e não lineares que conectam a pesquisa na arte com outros conhecimentos. Ela faz isso em alto mar, nas superfícies planas com a ponta dos dedos, mas também nas profundidades submarinas, antes da codificação se formar. Trabalhos de mais de 60 artistas e outros participantes, incluindo oceanógrafos, narradores, matemáticos, físicos e neurocientistas, serão colocados numa exposição em toda a cidade, na região do Bósforo, que considera diferentes frequências e padrões de ondas, as correntes visíveis e invisíveis e as diferentes densidades da água, que dão um formato poético ao nosso mundo. As obras de arte e os projetos estarão espalhados pelo Bósforo desde o Mar Negro até o Mar de Mármara e desde o lado europeu ao lado central e do Oriente Médio, incluindo lugares como o Hotel Splendid e a Casa de Trotsky na ilha Bódica, numa fundação em Sicily, em outras localizações de Istambul, Salt Galata e Depot. Havia formas de pensamento como entidades corporativas incorporadas de reinos imaginários, estados vibrantes e visíveis do que costuma ficar invisível, formas do mundo real que podem ser apreendidas com uma consciência intensa, meditação e atenção. Uma série de desenhos, pinturas, instalações, filmes, objetos, livros, colaborações e eventos baseados em pesquisa poderão ser vistos como formas de pensamento, padrões oscilantes,
repetindo linhas diferentes que estruturam e se desdobram em todas as formas de transferência de energia, de ondas cerebrais a ondas de choque depois de uma explosão, de ondas sonoras e ondas de água a ondas eletromagnéticas de diferentes comprimentos e frequências, incluindo ondas de rádio e de luz. Os movimentos das ondas, que sugerem repetição e dispersão, também ocorrem em suspensão, pensando em linhas com nós. Existem as ondas da história e as ondas de insurgência, ondas de revolta e de compromisso quando um povo decide se reunir e estabelecer um limite. Nesses momentos, esses nós se formam e esses nós suspendem o fluxo de ondas. Eles são movimentos presos, soluços no fluxo das ondas. Essa exposição observa esses nós, a história desses nós. Quando o tempo desacelera e o movimento para, às vezes fica sem fôlego. Ele faz isso pela lente dos nossos tempos conturbados, revirando pedras arqueológicas, limpeza étnica, levantes políticos, conflitos entre turcos, armênios, gregos e curdos, e mais recentemente uma onda de refugiados sírios. Todas essas crises na história dessas terras são alguns desses nós. O ano de 2015 marca um século do que os armênios definiram como a limpeza étnica de seu povo no final do Império Otomano, associado a 1915. A 14ª Bienal de Istambul pretende criar um diálogo entre a obra de explorar um passado traumático e a obra que transforma a história num território fértil para o futuro. Uma cultura de composição. O florescimento, a celebração da vida e a emergência de novas formas de vida e arte, que só pode ocorrer de forma significativa se houver um reconhecimento paralelo da perda. A água salgada do mar do Oceano Atlântico absorveu corpos de escravos durante anos. A passagem intermediária. Esses mares de água salgada são reminiscências de antigos oceanos que desenham padrões nos desertos da Austrália e nas planícies de Utah, testemunhas visíveis de povos nativos e de suas histórias e de suas catástrofes. Hoje em dia, a água salgada recebe os corpos que caem de barcos que cruzam o Mediterrâneo a partir das margens sul. A água das nossas lágrimas é salgada, mas o sal também cura muitas doenças e expressa o desejo de íons carregados, reunindo moléculas em cristais de sal, sem os quais não haveria vida no planeta. Se, por um lado, as ruínas, memórias, trauma e conflito, destruição, falta de educação e até o genocídio existem no nosso mundo e são reconhecidos na história da humanidade, por outro lado, o florescimento, o crescimento, pesquisa, vida, ar, água, interações entre espécies de plantas e animais e seus ambientes, e entre a arte e a ciência, Art Nouveau e sua versão contemporânea na bioarquitetura, constituem outras ondas alternativas de história. Talvez uma onda seja simplesmente tempo, a sensação de uma diferença entre os pontos altos e baixos de uma onda que marcam a experiência do tempo e, por consequência, do espaço e, por consequência, da vida. É pela identificação das ondas, pela visualização das ondas que nós reconhecemos padrões submarinos de água ou padrões de vento. Uma linha tentando se transformar num nó? E se for isso, quando que ele pode ser desatado? Eu fiz essa pergunta para os meus amigos físicos, mas também fiz para os meus amigos filósofos. Em última análise, eu perguntei isso também para os artistas. Terminou? Eu ainda tenho 100 slides para mostrar aqui. Pode continuar mostrando os slides. Vamos mudar de lugar de novo, por favor. Pelo menos a gente termina como começou. Então, essa é a resposta, a minha resposta para a sua pergunta, que foi uma resposta
muito cheio de consideração e muito bonitão. Eu agradeço demais. Muito obrigado. Oh, sorry. Ok. A gente tem... temos aí, então... We still have 15 minutes for questions. Direto para... Let's go Alguém tem alguma pergunta? straight to questions. Have we received questions? Because there's a procedure that you guys should write down the questions. I was just telling you, I'm open for questions, but I recall that... Mas eu posso te fazer uma pergunta? Porque eu achei que era uma conversa. Então, antes da conversa, eles falaram, eles me conhecem, então vai ser mais ou menos uma entrevista. Eu gostaria de te perguntar... a sua Bienal e foi um desafio muito radical. Eu quero saber o que significou para você. E foi uma afirmação tão forte para parar um momento e pensar sobre ele. E eu pensei sobre esse momento quando eu estava preparando a documenta. Então, essa expressão, eu não quero jogar o bebê dentro da água da banheira, mas eu quero saber o que te trouxe a tomar essa decisão, uma decisão tão difícil de sair desse mundo da arte da Bienal. Muito obrigado pela pergunta. Foi muito boa, mas eu acho que para mim a experiência foi... Em 99, depois da tentativa do Documenta, eu fui convidado para ser diretor da Bienal. No fim de 99, depois de 98, eu fui convidado para fazer a próxima Bienal, que seria em 2000. Aí foi uma história toda que nunca aconteceu, mas nessa Bienal, a ideia era celebrar os 50 anos da Bienal de São Paulo. E qual seria o legado da Bienal de São Paulo depois de 50 anos? Porque a Bienal não tem uma coleção, não tem um acervo. É só um arquivo e uma experiência. Então, o legado está em como a Bienal educa o país, a cidade, trazendo um circuito internacional de artistas. E, de uma certa maneira, nessa Bienal, seria muito bom esvaziar o prédio, porque em vez de você entrar no prédio para conhecer a história, você sai do prédio para conhecer a história, porque em São Paulo a gente tem Bienal da padaria, do motel, da lavanderia. Então, é uma identidade para a cidade de São Paulo, a Bienal. Mas em 2008, tinha uma crise institucional na Bienal, na Fundação Bienal, um problema que era antigo e de gerência, de tomada de decisões, de prioridades. E tinha o risco dessa instituição ser fechada, mas a questão é que nós temos certeza que queremos fechar essa instituição como comunidade, que na verdade criou essa instituição? Foi muito corajosa a sua decisão, mas a gente tem que fazer isso. E ter a oportunidade de desenvolver e refletir sobre o sistema da Bienal. Por isso que é importante
enfatizar Documenta e Bienal. Documenta não pertence a esse sistema, é muito mais reflexiva e autoral. E a Bienal, eu adorei fazer a Bienal de Sydney. Eu era muito crítica sobre as bienais, porque elas estavam acontecendo em todo lugar do mundo e parecia mais um turismo para as cidades, mas eu não penso assim mais. Eu acho que é muito importante para a arte. Eu acho que há casos diferentes. O que me preocupa é que agora nós temos uma fundação bienal que atravessa o mundo ensinando as pessoas como fazer bienais. Então, eu acho que isso é problemático, porque institucionaliza a Bienal, porque nós vivemos um sistema artístico já muito institucionalizado. Em vez de ter escapatórias mais alternativas, saídas mais alternativas, então você vê uma economia toda domando o sistema de arte e os artistas. Muito obrigada. Alguma pergunta? O que está acontecendo aqui? Desculpa. Até um segredo. Eu vou receber um pedaço de papel? Uau! O que? Uma carta de amor que eu vou receber? Que interessante. Posso ver a pessoa que escreveu essa pergunta? Pode levantar a mão. Você falou do curador. Ela não está entendendo. Você falou do uso do curador como uma etiqueta para um trabalho específico e sobre ideias de poder. E depois você não queria usar mais essa palavra. E a palavra artista? Você acha que nós deveríamos mudar essa palavra para que a nossa prática seja melhor compreendida e para experienciar novas formas de pensamento e também de vida? Essa é uma pergunta linda e eu não tenho a resposta para você. Porque, de certa forma, sim. E, de certa forma, não. Sim, porque a gente está num capitalismo criativo, então todo mundo tem que ser criativo e o mundo dos negócios quer estudar o lado direito do cérebro e não o lado esquerdo. Então, os artistas, na verdade, é muito interessante. Tem um neurocientista italiano que está fazendo uma pesquisa sobre uma síndrome e fala que a maioria dos artistas tiveram um grande acidente por volta dos 16, 17 anos. E eu perguntei para os meus amigos que são artistas, e é verdade, eles têm uma pesquisa sobre savantismo, e realmente é um fato muito curioso, que a maioria dos artistas realmente passou por um artista. E só o fato de fazer essa pergunta, eu acho que é uma coisa muito curiosa na nossa época. Eu não sei porque a palavra arte significa tantas coisas e, por exemplo, se você falar, eu sou um artista, você pode pensar num cantor de ópera, em tantas outras coisas. Tudo o que eu disse antes é que os campos de conhecimento e através dos quais a sociedade, as maneiras como as pessoas, a sociedade organiza os campos e as disciplinas mudaram e tem uma grande amnésia. Que a química não existia, que antes da química tínhamos a alquimia. Então, a maioria das pessoas não conhecem, não sabem. Então, eles tomam como verdades algumas coisas que foram priorizadas.
Então, na Idade Média, por exemplo, as pessoas estavam construindo catedrais, ninguém estava assinando como arquiteto. Então, essa figura do artista é uma figura muito moderna. A gente conhece escultores da antiguidade que foram famosos, que tiveram livros famosos de Plínio, por exemplo, mas essas pessoas são mais artesãos. Uma pessoa que tem uma habilidade muito grande, que poderia fazer um trabalho numa igreja, um friso numa igreja, por exemplo. Então, essa ideia do artista filósofo, como um filósofo prático, eu acho que o calígrafo, ele era tanto um pintor e um fotógrafo, então eu acho que é a figura mais próxima do artista moderno que eu conheço. Mas significa que você tem que mudar o seu nome? Não, porque as palavras mudam automaticamente. Não são só as palavras que precisam mudar. É a ampliação da mente, a ampliação da consciência. Que daqui a 50 anos, talvez, os artistas estejam escrevendo Ramachentas, livros de Ramachentas. Então, a gente não pode dizer o que é arte. A gente vive num sistema muito acadêmico, no sentido das academias do século XX. Alguém diz isso aqui é arte e tem que ser acadêmico porque o sistema financeiro ao redor desse mundo exigem isso. A gente precisa quantificar a arte de maneira monetária. Então, existem exibições, artistas e produtos que são os trabalhos dos artistas. Então, se as pessoas como eu começam a misturar tudo isso, então um laboratório pode ser considerado arte. Eu não estou no mercado de arte, porque eu seria um desastre nesse mercado, na verdade. Mas eu acredito que existem realidades diferentes e eu acredito em colecionar a arte. Embora no meu trabalho, a arte em si, os trabalhos de arte são um subproduto, é uma forma de vida dos artistas e daí a arte aparece. Eu não forço com que a arte apareça. Se aparecer, beleza, senão, tudo bem. Apesar de eu trabalhar dessa forma e sempre ter trabalhado dessa maneira, com todo mundo, é porque a única forma que você pode liberar um artista é se alguém não está falando que o áudio que ela gravou andando no cemitério em Bath, que essa artista estava andando, e ela fala para ela assim, não, esse som não é arte, ela nunca teria inventado esse áudio do andar. Então, apesar do meu trabalho ser cética e abrir as perguntas, eu acredito em colecionar esses subprodutos, porque eles são a única memória do nosso tempo. A minha mãe era uma arqueologista, então como que a gente pode entender a palavra contemporâneo, o nascimento do contemporâneo, que foi começado a usar depois do Holocausto, no começo dos testes nucleares, em 58, no começo dos anos 60. Então, arte contemporânea é um período do século XX, porque corresponde a uma sociedade específica e um momento específico. Então, é o momento aqui e agora, quando a bomba cai e o relógio para. Essa descoberta corresponde na arte
do It at Nunc. Então, para entender isso no futuro, a gente tem que ter o Fontana. A gente não pode ter um artigo no jornal que fala assim, a gente jogou a bomba e, de repente, isso aconteceu. Você escreve um texto sobre isso, não tem significado, mas você mostra um Fontana em 50 anos, vai dizer tudo. Eu não estou envolvida no mercado e na atribuição de valores, e eu sei muito bem que as coisas são avaliadas de maneira errônea e tem que mudar. Por exemplo, o Botero é muito caro e eu não entendo por quê. Você já está respondendo uma outra pergunta que chegou aqui. Então, sobre... Tem uma outra pergunta. Posso guardar esses papeizinhos? Quando você escolhe um artista para trabalhar com ele, para trazer para os seus projetos, ou um objeto de arte, que aspectos ela avalia no objeto de arte? No, I'm not good at it. I'm really not good at it. I do. I love it. Eu mostro, você mostra muitos trabalhos de arte. Como você decide que trabalho vai fazer parte do seu projeto ou não? Quais são os critérios? You mean what criteria? Not value. No. Yes. Desculpa, eu não consigo ouvir o que ela está falando. What is important? When I don't understand it, usually, okay, well, there's two ways of answering. Tem duas maneiras de responder essa pergunta. Uma é sobre os critérios, é fácil. É 30-30-30. 30% dos artistas que eu trabalho, as pessoas falam, ela convida os mesmos artistas para Istambul e para Documenta. Eu convido eles para todo lugar, para Sydney, para a Bienal de Sydney. Eu sempre trabalho com um determinado número de artistas que são meus amigos, são da mesma geração, e eles caminham junto comigo. Por que tudo tem que ser assim e a arte tem que ser diferente? Eu não acredito na diferença entre vida pública e vida privada, mas eu acho que a forma de vida deve coincidir com a forma de arte que você trabalha. Então, as 30% desses artistas que eu trabalho, eles fazem parte dos meus projetos. Eu estou sempre conversando e discutindo com eles. Na Istambul da Bienal, eu chamei Lawrence e ela falou, a gente tem que ir para Istambul, porque a Lawrence é um símbolo de arte contemporânea. Então, Lawrence, para mim, é uma amiga que vai legitimar as coisas loucas que eu faço. Ele é incrível. Então, 30% é isso. O segundo 30% é a comunidade local, porque eu gosto de aprender. E eu acredito na diplomacia. Eu não acredito que você pode chegar de paraquedas numa exibição e não entender nada sobre o lugar onde ela vai acontecer. Eu pus mais artistas australianos na Bienal de Sydney do que sempre existiu, e mais artistas turcos na Bienal da Turquia do que outras bienais em outros anos.
e também os da diáspora armênia, porque também a terra deles, são o segundo 30%. O terceiro 30% é sobre o lugar, não o local. É sobre o lugar. Eu aprendo tanto, meus amigos, e por terceiro são sobre as pessoas que eu não conheço, eu não entendo e eu quero dar uma oportunidade para eles. Eles às vezes nem se formaram e às vezes eu quero dar essa oportunidade para eles, a primeira oportunidade de fazer uma exposição. E eu fiz isso na Documenta. Então, eu não quero descrever nenhuma hierarquia, tipo uma fórmula, você tem que fazer isso, 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 você tem que ir de galeria em galeria. Então, esses últimos 30%, aí você pensa, 30, 30, 30 não dá 100, dá 90. Claro, porque os 10% restantes é o meu momento batalha, é o excesso. Eu não sei o que é, mas esses 10% toda vez é um mistério para mim. Tem outros critérios, sendo mulher, eu gosto de garantir que tenha um determinado mundo de mulheres, mas eu não sou uma feminista. E eu tive uma discussão muito profunda com uma das fundadoras do feminismo em Istambul, e também é uma artista. E ela influenciou, Isilda Pollock, ela influenciou muito o meu pensamento. Mas eu nunca escrevi um livro sobre mulheres artistas, mas na documenta que eu fiz tinha mais mulheres do que nas outras documentas. Então, eu acredito em fazer, não em falar, porque sempre eu arrumo problemas com as relações públicas e o departamento de marketing, porque eles esquecem, quando você é o diretor artístico da documenta, você não aceita o não como resposta, você não aceita a decisão deles, não aceita a decisão dos fundadores, do marketing ou da imprensa. Então, o departamento de imprensa nunca vai decidir o que vai estar escrito num press release. Então, porque para mim cada objeto é um experimento, é um espaço de arte. Então, eles sempre acham, por que eu não explico nada? Mas sempre deu certo. A gente teve um público que aumentou em 30%, e em Sydney o público aumentou em 40%. Então, talvez a minha ideia de comunicação e a minha forma de se comunicar não seja tão ruim assim. Talvez a minha relação com a mídia não seja boa, mas, de acordo com eles, eu nem me lembro porque eu levantei essa questão. Porque, critério. Eu acredito no fazer e não no falar. Então, os meus press releases são sempre uma obra de ficção. Eu sempre brinco muito com essa mídia. Eu não acredito que você pode dizer que vai fazer alguma coisa. Você não diz, eu sou seu marido. Você me beija para mostrar que é meu marido. Senão você não pode ser meu marido. E não é sobre falar as coisas que você vai fazer, é sobre fazer. Você não pode falar para o seu filho, eu te amo, e ignorar essa criança. Então, essa é a resposta para a critério. Qualidade. Você me perguntou também sobre valor. Eu realmente não escolho os artistas, eles é que me escolhem. É como um encontro casual. As pessoas me convidam para ir para o ateliê,
um artista conhece um outro artista que eu já trabalhei com ele. Eu acredito num desenvolvimento mais orgânico, em organismos. Eu entendo que existem milhares de artistas maravilhosos no mundo, que talvez eu nunca conheça, que talvez eu nunca trabalhe com eles. Porque tem milhares de homens que eu poderia ter casado, mas eu nunca vou conhecê-los. É um acaso, é um destino, são pensamentos que atraem essas pessoas, mas a navegação nesse sistema orgânico depende da curiosidade. Eu sou curiosa, então as pessoas me convidam para ir na casa delas. Eu não procuro arte, a arte me encontra. Porque é um pouco triste. Eu gostaria de me desculpar para todos os artistas que estão aqui, porque eu não conheço o seu trabalho. E, às vezes, eu recebo e-mails bem agressivos de artistas falando: eu sou um artista moderno, você nem me convidou para a sua Bienal. Eu não sou uma lista telefônica, nem uma enciclopédia. Eu tenho que encontrar essa pessoa durante esse período de tempo. Eu tenho certeza que eu perdi muitos artistas, que eu não encontrei vários artistas, mas o que eu posso fazer? Ok. Karen, thank you so much. Muito obrigado, foi incrível. Acho que a gente tem que terminar aqui. Thank you very much. Eu tenho tempo, gente. Se vocês não tiverem, eu estou tranquila. Eu sempre tenho tempo. Quando eu faço alguma coisa, eu tenho tempo. Eu estou encantada de estar aqui. Eu estou muito feliz. É incrível. Ok. Okay. Can you please explain in which category are the Brazilian? Oh, sorry. Could you please explain in which category are the Brazilian artists? Em que categoria estão os artistas brasileiros que você trabalhou? Maiolino, Renata Lucas, Maiolino. Renata Lucas, Maiolino, Cildo Meirelles. E Cildo Meirelles. And also, qual era a pergunta? Como você explica a categoria em que estão os artistas brasileiros com que você trabalhou? Ela tem que falar no microfone, senão eu não vou escutar, gente. Desculpe. Na verdade, Ana Maria Maiolina foi um encontro incrível quando eu vim visitá-la. A primeira vez que eu mostrei um trabalho dela foi em Sydney. Eu conheci aquele trabalho muito bem, que era onde fios saíam da boca. Eu conheci ela muito bem, tinha a ver com a revolução dos fazendeiros na época. Eu conheci ela, vim visitá-la e depois se tornou num convite. Eu adoraria trabalhar com ela, com a Ana Maria de novo, mas eu não estou trabalhando com ela agora. Ela é muito ocupada. Ela fez várias exposições ultimamente. E se Maria Martins estivesse viva, eu teria convidado ela. Porque nessa Bienal que tem a ver com formas orgânicas, alguma coisa que ninguém fala no trabalho de Maria Martins é as fontes de Arte Nouveau. Todo mundo fala do aspecto mais surrealista do trabalho dela, mas as pessoas não examinaram as origens Arte Nouveau do trabalho dela. E é parte dessa liberdade de pensamento que ela tem. Eu cheguei nela através de Deleuze, que era amigo dela, que também... Você tem certeza que eu trabalhei com ele?
Você mostrou. Ah, eu mostrei um slide. Eu adoro o trabalho dele. Eu mostro um monte de slides. Não significa nada. Essas pessoas não fazem parte de nenhum evento que eu organizei. Às vezes é um processo do meu pensamento. É só para ajudar o meu pensamento a fluir. A última pergunta. A materialização do objeto de arte pode ser vista como uma metáfora do dinheiro imaterial? Quem perguntou? Bom, é uma aula de história da arte, mas eu concordaria com você e eu diria, se você olhar no desenvolvimento do sistema financeiro, você vai perceber que a arte conceitual está se tornando muito importante. Isso é pré-internet e a era virtual. Mas é ligado com como os mercados financeiros se comunicam no mundo e o símbolo das finanças e o símbolo do dinheiro. A financialização do dinheiro corresponde à geração que desenvolveu arte conceitual. Então, paradoxalmente, você pode dizer que tem um paralelo, mas eu acho que foi uma situação reversa, porque da perspectiva do Adorno, tinha uma dialética acontecendo e, através dela, a melhor arte conceitual era o trabalho da desmaterialização para não chegar na financialização do mundo da arte. Mas eles fizeram para criticar o fetiche do objeto de arte, como ele estava se tornando um fetiche, e como a arte está ligada com ideias, e você pode realizar e transformar o trabalho num objeto físico, mas pode ser que você não faça. Você pode pegar um tapete e cortar as pontas. Nobody actually does that embodied Lawrence Wiener very often, but you can. You're allowed to. A condição de você fazer isso é como você quer ser, você quer atuar. Eu diria que, por um lado, do desenvolvimento da arte conceitual era ligado para desmaterialização da arte. Então, tem uma relação com a crítica do mercado. E no final do período abstrato, no fim dos anos 50 e 60, no fim dos anos 50, no meio dos anos 60, o desenvolvimento da arte conceitual diminuiu. É o mesmo período quando Duchamp é redescoberto e aí isso tudo, ele é paralelo com a arte conceptual, e aí ele é o pai do século XX. Se você olhar em retrospecto, você vê que corresponde a um certo período da história do dinheiro, e a coisa mais perigosa que aconteceu foi que a gente poderia chegar numa situação que a crise financeira e a falta de regras poderia fazer com que as pessoas perdessem tudo, as suas casas, inclusive as suas casas, porque... Mas eu não sei muito bem, porque eu não sou um banqueiro, e então eu não sei como resolver os problemas do mundo. Só o que eu sei é pensar sobre essas questões. Muito obrigado. Muito obrigada, Caroline. Muito obrigada, Ivo. Agora, o Centro Cultural Brasil-Turquia gostaria de prestar uma homenagem. Convido para a primeira homenagem Aura Vieira, por favor.
Em nome do Centro Cultural Brasil-Turquia, do seu diretor Yusuf Elemen, da presidente do Conselho, Ana Helena Curti, eu agradeço a parceria com a SP Arte e a revista Arte Brasileiros. Gostaria de entregar essa homenagem para uma das mulheres mais admiradas do mundo das artes, uma pessoa que erigiu há 11 anos uma feira que acompanha os parâmetros internacionais, um dos eventos mais importantes do calendário de São Paulo, e que, além de todo o empreendedorismo e energia, é de gentileza ímpar para com todos à sua volta. Receba a homenagem do CCBT, por favor, Fernanda Feitosa. Não, muito obrigada. É uma linda homenagem. Eu não estava esperando. Imagina, não é nada. I think also like you, I am a doer. So we like to do things. So doing SP Arte has been a journey for me. Obrigada. Para a segunda homenagem, chamo Ana Helena Curti, por favor. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença da Caroline, que foi absolutamente perfeita, em nome do Centro Cultural Brasil-Turquia, essa parceria com a SP Arte, essa parceria com brasileiros, eu acho que é uma oportunidade ímpar, e eu queria agradecer por você ter desvendado e revelado os seus critérios, que com certeza vão ajudar, e que a gente possa ver a Bienal de Istambul e que a gente possa fazer uma rede ainda mais eficiente a partir do Centro Cultural Brasil-Turquia. Gostaríamos de homenageá-la, em nome de todos nós, e não só do Centro Cultural Brasil-Turquia, a sua presença e a sua contribuição para a nossa área. E, por fim, em nome de Caroline Christophe Bakagiev, a mesma agradece o Centro Cultural Brasil-Turquia pelo desempenho no desenvolvimento das relações culturais entre Brasil e Turquia. Muito obrigado a todos. Regressamos amanhã a partir das 9h30 com o debate com o senhor Márcio Feinslieber, Mary Donald Rubel e Simon Watson. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite.